Vem, velocidade, cintou, limpou, invadiu, bateu e que golaço! Boa noite, seja bem-vindo aqui na Banda B no programa Remate Final, Silvério. Um grande abraço para você, muito obrigado pelo convite, é um prazer muito grande falar. Um grande abraço de verdade. A narração esportiva, como que ela veio na tua vida, Silvério? Veio por acaso? Você planejou? Como foi? Veio como vontade, como determinação. Nasci numa cidade do interior de Minas, muito pequena, e em 1954, num jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, eu tinha 8 anos e eu ouvi o rádio pela primeira vez. E aquilo entrou na minha cabeça e eu fiquei apaixonado pelo rádio. E a partir dali, como eu gostava muito de futebol, eu passei a gostar mais de rádio do que de futebol. E criei na minha cabeça a ideia de que eu seria locutor esportivo. Inclusive era até motivo de brincadeira, de gozação na minha cidade de 5 mil habitantes. Nessa época nem energia elétrica tinha. E as pessoas riam, como é que você vai ser locutor se aqui não tem futebol, aqui não tem rádio, aqui não tem nada? E eu brincava, não, eu vou ser locutor e vou para trabalhar no Rio ou em São Paulo. O futebol de grande penetração e de grande influência era o futebol carioca, até porque naquela época o Rio de Janeiro ainda era a capital da República, então as emissoras de rádio do Rio, Nacional, Mairink Veiga, Continental, eram rádios muito fortes naquela região. Então o espelho que nós tínhamos era mais o Rio do que São Paulo. Então era um sonho e eu coloquei isso na minha cabeça e como fixação mesmo, como determinação. Eu, graças a Deus, sou uma pessoa que luta muito, que corre muito atrás dos objetivos traçados. E nesse caso, além de eu ter traçado esses objetivos com muita força, arriscado muito fortemente, eu corri atrás deles e felizmente com a ajuda de muitas pessoas e principalmente a ajuda de Deus, eu consegui atingir esse meu objetivo, que era o de ser narrador de futebol. Tem algumas perguntas que a gente repete aqui para os narradores, e eu vou fazer para você também. Antes do jogo, o Zé Silvério, o jogador de futebol tem que se concentrar antes do jogo, e o narrador de futebol? Eu me concentro, eu levo muito a sério a minha profissão, até porque eu normalmente sou uma pessoa realmente séria, e eu me concentro, eu tenho algumas vantagens sobre muita gente. Eu não bebo, eu não fumo, eu durmo cedo, eu sou famoso por dormir muito, eu já como naturalmente muito pouco. E aí no dia dos jogos eu como menos ainda e só comidas que o risco de fazer mal são quase inexistentes. Você, desde o início da década de 70, sempre foi o narrador titular. Eu acho meio difícil, mas de repente você já teve algum jogo que você não estava na escala e gostaria de ter narrado? Talvez, para não dizer que não tenha tido um jogo, aquele jogo São Paulo e Milan, decidindo o Mundial Interclubes no Japão, que eu não fui. E a rádio fez tubo, como eu não faço tubo até hoje, eu não narrei esse jogo. Ficou uma mágoazinha. Tá aí um assunto delicado, né? O tubo no rádio, para quem não sabe, o narrador não vai até o estádio e narra pela televisão, assistindo o jogo pela televisão. É um assunto atual dentro das emissoras de rádio, né, Silvério? Esse é um assunto delicado, complicado, muito difícil de você ter uma opinião a respeito dele. Acho que não fazer tubo para as emissoras de rádio hoje é quase impossível. Nós temos futebol em excesso, dinheiro de menos, um rádio que comercialmente nos últimos tempos caiu bastante, sobraram poucas emissoras que ainda têm força comercial para comercializar, para vender o seu futebol bem vendido e ter condições de fazer, mas ainda assim com limitações. Eu sou de uma época mais antiga, onde praticamente nós tínhamos futebol sábados e domingo. Depois nós passamos a ter futebol às quartas-feiras. Hoje, por exemplo, agora nessa fase do ano, são quase todas. Nós temos futebol terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, claro. Então, eu acho quase que impossível você, por exemplo, fazer alguns jogos. Ninguém tem dinheiro disponível para isso. Agora, eu que sou mais velho, com toda sinceridade, eu não sou demagogo, não sou falso e falo aquilo que eu penso de verdade. Eu ganho bem, mas eu arrasto muito dinheiro para a emissora
na qual eu trabalho, no caso hoje a Bandeirantes. Então eu tenho um compromisso de não fazer tubos. Então eu não faço. Agora eu acho que poucos outros locutores podem ter essa mesma situação. Aliás, acho que nenhum outro tem esse tipo de conceito. Se houver uma emergência por uma necessidade, eu topo fazer. Só que por uma questão de experiência, e aí eu não posso brigar pelos outros, eu tenho que brigar por mim. Eu, pelo meu temperamento, pela minha maneira de ser, pelo meu jeito como pessoa, eu não consigo ficar fechado e parado muito tempo. Eu não me sinto bem. Eu não chego a ter claustrofobia, mas tenho alguma coisa parecida. Então eu não consigo ficar dentro de um estúdio muito tempo fechado e narrar futebol. Talvez uma das coisas que fizeram com que eu me tornasse um locutor importante aqui em São Paulo é exatamente o fato de ter liberdade, de ver o campo como um todo, de ver aquela coisa enorme à minha frente, poder projetar jogadas, fazer jogadas. Eu já fiz em Copa do Mundo alguns tubos, algumas transmissões, e elas são diferentes da maneira de fazer, porque você tem 2, 3 televisores e eles não são aqueles que estão mostrando a imagem para o torcedor, a imagem que você tem é uma imagem mais diversificada. Mesmo assim, eu tenho dificuldades. E uma vez, por exemplo, a bola estava na linha de fundo e eu estava continuando. Só que, como a gente tem experiência, eu consegui parar de transmitir. Eu não cheguei a concretizar a transmissão de um lance que já tinha acabado. Mas eu tenho ímpeto de fazer isso, porque a televisão ela mudou também muito a maneira de se ver o futebol. Ela mostra quadro a quadro, ela não mostra o jogo. Então isso me leva quase a um desespero. Então esse talvez seja o principal motivo. Zé Silvério, da Bandeirantes São Paulo, aqui na série Narrador Esportivo. Olha, eu tenho certeza que foram grandes os momentos no rádio. Eu tenho um deles aqui pra gente conferir. Vamos acompanhar, Silvério? E vem Brasil, vem com Cleverson, tocou pra Rivaldo, pra Ronaldo, entrou, bateu, é gol! E que golaço! Foi um dos grandes momentos como narrador esportivo, Silvério? Foi, sim, sem dúvida alguma. Aliás, eu digo sempre que eu tenho grandes momentos, porque narrar o futebol para mim é a coisa mais importante. Então, qualquer momento onde eu esteja narrando, eu tento fazer dele o mais importante da minha vida. Então, cada dia, cada transmissão que vem, eu acho que é a mais importante. Mas, sem dúvida alguma, pela parte histórica, existem alguns momentos que marcam definitivamente a sua carreira. Até porque o locutor, ele não cria o jogo, ele não inventa o jogo, ele não faz um jogo. Ele narra um jogo que os outros estão fazendo. Então ele depende muito do que os outros fizeram para que esse momento fique marcante. Então, quando ele tem a oportunidade de, num grande momento marcante do futebol, ele tem que aproveitar e fazer também a sua marca, fazer aquele momento que é marcante no futebol, ser marcante também para o locutor. Zé Silvério, alegrias e tristezas no rádio. Alegrias são muitas mesmo. A Copa do Mundo de 94, da qual eu acabei de falar, foi uma grande alegria, porque eu acreditava muito no Carlos Alberto Parreira, sempre fui fã dele. E a tristeza, e a grande tristeza, essa é bem marcante, eu não tenho dúvida nenhuma de que foi a maior tristeza profissional minha, foi na Copa do Mundo de 1986, no México. Eu acreditava muito na seleção brasileira dirigida pelo Tele Santana, acompanhei muito porque o Tele era meu amigo e acompanhei treinamentos desde a viagem da seleção. Aliás, o último jogo que eu fiz foi aí em Curitiba, no Pinheirão, agora não vou lembrar contra quem, mas um jogo da seleção brasileira, e logo no dia seguinte a gente foi embora para o México. E eu acreditava muito nessa seleção brasileira. E a decepção naquele jogo contra a França, até porque foi um jogo maravilhoso, um dos melhores que eu assisti na minha vida, e uma transmissão das melhores que eu fiz, porque o jogo do Brasil de Zico contra a França de Platini foi um jogo fantástico. Só que ficou a mágoa, não é mágoa não, ficou a tristeza
da derrota da seleção brasileira. Esse foi um dia muito triste. E confesso que foi a única vez em toda a minha vida que eu chorei por causa de um resultado de futebol. Eu tenho certeza que você deve estar bem feliz com a equipe que você trabalha na Rádio Bandeirantes, mas agora tem algum radialista, algum profissional que você gostaria de trabalhar ao lado dele na tua equipe? Olha, eu não digo que tenha um profissional específico que eu quisesse estar ao lado dele, mas tem muitos profissionais no rádio, muitos mesmo, pelos quais eu tenho profunda admiração. Tive o Vanderlei Nogueira, que trabalhou comigo 20 e tantos anos na Jovem Pan, por quem eu nutro uma grande amizade e uma grande simpatia, e sou fã dele no trabalho que ele desenvolve. O Rui Carlos Osterman, que é um comentarista do Rio Grande do Sul, que eu tenho profunda admiração pela maneira com que ele trabalha, pela dedicação dele. Alguns locutores que eu tenho profunda admiração por eles, mas, na verdade, o que eu gostaria, se fosse possível mudar o mundo, se eu tivesse o poder de fazer qualquer alteração no mundo, era ter evitado o acidente com o Osmar Santos, de quem eu tenho uma grande amizade, uma profunda admiração, e gostaria muito que ele continuasse irradiando ainda hoje. E ele foi, né, aqui em São Paulo, nesses anos todos, o grande concorrente que eu tive, e eu ganhei dele, ele ganhou de mim mais vezes até, e eu gostaria que ele estivesse aqui até, talvez ganhando de mim. Isso não teria nenhum problema, me deixa até meio emocionado falar dele. Estamos com o Zé Silvério e no momento, né, que ele lembra o grande concorrente, mas também o grande amigo Osmar Santos. Eu realmente tenho uma grande admiração pelo Osmar, e depois que ele teve o acidente, eu vi a luta dele para se recuperar. Eu de vez em quando ainda converso com ele, e esse conversar é entre aspas, porque ele não fala, mas eu acho que eu gostaria muito, se eu tivesse um poderzinho que fosse de mudar os fatos, seria mudar esse fato do Osmar Santos e que ele continuasse narrando futebol até hoje, até porque ele faz muita falta para o rádio. É verdade. Silvério, você é muito copiado, né? Você se sente chateado pelas cópias aí pelo Brasil? Não, de maneira nenhuma. Esse negócio de cópia é muito difícil, porque você... O Silvério também copia? Não, hoje não mais. Mas quando eu comecei, sim, eu comecei também. Eu não copiava, eu sempre fui meio original, até porque eu sou bem ousado, sempre fui uma pessoa muito ousada, muito atirada, muito para frente até, e eu, vamos dizer até que me chamam de meio maluco por algumas coisas que eu falo, que eu crio, que eu invento, mas você tem um espelho, você tem um esquema de transmissão para você montar o seu estilo, e eu, a partir de ouvir outros locutores, é que eu fiz a minha carreira. Então, você tem que ter algum espelho pela frente. E eu me sinto muito feliz de ser espelho. E acho legal que as pessoas procurem se inspirar em mim. Acho que, no fundo, se o cara imitar demais, ele é que vai ser prejudicado. E se ele começar me imitando e criar o estilo dele e se tornar um grande profissional de rádio, eu fico muito feliz por isso, porque eu acho que a gente que vai ficando mais velho, a gente que está na frente, tem que ser também, além de um profissional que conseguiu fazer aquilo que queria, tem que também plantar alguma coisa para que alguém na frente colha. Você não precisa fazer só para você. É muito importante que você faça também para o meio em que você vive. No caso, é muito importante que eu faça alguma coisa para o rádio. Obrigado mesmo pela entrevista, Silvério. Um grande abraço para você, André. Foi um prazer muito grande, e é sempre bom que a gente tenha a chance de falar do rádio. Fala mais do que falar da gente, falar do rádio, contar histórias e mostrar a força que esse veículo tem. Senhoras e senhores, o pai do gol, Zé Silvério. Para Carlitos, ele vem contra a marcação de Leonardo, domina junto à liga lateral do campo, grande finta em cima de Leonardo, vem Ricardinho, vem Nilmar, ele bateu, é gol, e que golaço! Gol!